Bom dia, irmãos. Nós vamos continuar com o estudo das lições da Escola Dominical. O nosso livro de estudo é o livro de Gálatas e hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Um capítulo difícil e vamos tentar esclarecer o máximo que a gente puder com a lição que nos foi dada. Nós vamos ver sobre a insuficiência da lei e o justo viverá da fé. E como nós fizemos da outra vez, nós vamos pedaço por pedaço para a gente poder aprender e conhecer a palavra do Senhor. Então nós vamos pedir ao Senhor Jesus que nos ajude a esclarecer e conhecer a palavra de Deus. E nós vamos ler agora Gálatas 3, do 1 ao 5. E dentro desse texto, nós vamos observar algumas perguntas que Paulo faz aos Gálatas. Primeiro, vamos ler. Assim diz: Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui Paulo volta a atacar a doutrina judaizante, a lei versus fé. E aqui ele já começa perguntando. A primeira pergunta está no versículo 1. Ele diz: quem foi que vos enfeitiçou? Quem foi que vos fascinou? Quem foi que vos hipnotizou dessa maneira, para que voltasse à lei, desprezando a graça? Que é o versículo 1. Dentro dessa pergunta, em Tito, capítulo 1, verso 10, diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Ele está falando dos judeus, do judaísmo. Pessoas insubordinadas, faladores frívolos, enganadores, que ficam obrigando os gentios à circuncisão. E eles colocaram essas ideias na cabeça dos Gálatas, que eram gentios, que tinham que seguir a lei dos judeus. E Paulo se espanta mais uma vez: como vocês estão sem juízo? Ele diz insensatos, quer dizer, sem senso, sem juízo. Como é que vocês se deixaram fascinar, hipnotizar por essas outras conversas que não estão de acordo com aquilo que foi pregado, que é o Evangelho? No mesmo versículo 1, ele faz a segunda pergunta. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A morte de Jesus é suficiente, é um sacrifício suficiente para a remissão dos pecados. Ele pergunta novamente: vocês viram o Senhor Jesus exposto e crucificado? E estão voltando à lei novamente? Em 1 Coríntios capítulo 2 e verso 2, diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este o crucificado. Cristo já fez o sacrifício por nós. Não tem nada que voltar à lei anterior. Ele continua a perguntar ao Gálatas. A terceira pergunta: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo ou foi pela fé naquilo que vocês ouviram? No versículo 2 diz assim: quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé?
foi unicamente pela fé. Em Efésios, capítulo 1 e versículo 13, diz assim: E em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo vem àquele que recebeu o Senhor Jesus como Salvador. Essa é a garantia, o selo que nós temos. O Espírito Santo veio pela promessa, pela fé que nós temos em Cristo Jesus. E Paulo continua, na quarta pergunta. Tendo começado pelo Espírito, vocês querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? É que diz no versículo 3:3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Quer voltar tudo de novo? Através da lei, do legalismo? O que Cristo fez não é válido? O sacrifício de Cristo na cruz por nós, que morreu e derramou seu sangue por nós? E aí, a referência que a gente tem também é em Romanos 8, o 7 e o 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esforço humano, querendo se justificar, é uma presunção. E aqui diz que é uma presunção descabida. A natureza humana ela já é contaminada pelo pecado. Prova de que todos somos pecadores é que todos nós morremos, porque o salário do pecado é a morte. Então, o sacrifício da cruz é o único que pode nos limpar. E esse sacrifício da cruz é pela fé que nós temos nele, não pela lei que é imposta a nós. E Paulo continua nas suas perguntas. A quinta pergunta está no versículo 3:4, que diz: Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Isso se na verdade vocês sofreram em vão. Será que foi inútil vocês sofrerem tantas coisas? Quando a gente se converte, há uma mudança de vida. Quando a gente se converte, há um rompimento com as coisas do mundo. Não tem jeito da pessoa ser convertida e não tem mudança de vida. Convencido é uma coisa, convertido é outra. É notório, é visível na vida da pessoa que se converte ao Senhor Jesus, ela muda de atitude, muda de hábitos. E aqui diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É tudo novo na vida da pessoa que tem Cristo no coração. E as perguntas continuam. Aí ele pergunta no versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres, realiza essas coisas na prática da lei ou pela fé que vocês receberam na palavra? A atuação de Deus é pela fé. A graça de Deus vem pela fé. Lá em Tito, capítulo 3, e o verso 5 e 6, diz assim: a serem sensatas, 3, 5 e 6. E não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a atuação de Deus, é através do Espírito Santo de Deus, porque nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador. O segundo texto que nós vamos ler agora é a experiência de Abraão, que vai do versículo 6 ao versículo 12. Então vamos à leitura, senão a gente não entende. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão e disse: em ti
serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Dentro disso, fica bem claro que Abraão foi justificado pela fé. E isso foi muito antes da lei vir. A lei veio com Moisés 430 anos depois. Isso da saída do povo do Egito, que começou quando Moisés recebeu as leis no Monte Sinai. Então, antes da lei, que está lá em Gênesis, que já o Senhor chamou Abraão, em Gênesis 12, verso 3, vamos abrir e ler e comprovar. Diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é promessa de Deus a Abraão, antes da lei. Todo e qualquer gentio é justificado pela fé e não pelas obras da lei. Nós somos os gentios. Nós não somos judeus. Nós somos os gentios. A lei evidencia o pecado e as suas consequências. É o que diz o verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quem consegue viver na lei? Se eu desobedeço uma parte da lei, ela cai toda por terra. Nós não daríamos conta de observar a lei ao pé da letra. Mas Cristo veio para pagar toda a nossa dívida, porque nós não damos conta da lei. Mas nós estamos debaixo da graça, por isso que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Os que creem serão justificados, como diz o verso 11 e o 12. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque ninguém dá conta de seguir a lei completa, sem errar. O justo viverá da fé. Ora, a lei não vem da fé, mas aquele que observa os preceitos da lei, por elas viverá. Só a graça de Deus para nos ajudar a cumprir a lei e obedecer a palavra. Essa é a parte do patriarca Abraão. Continuando nesse texto aqui, que nós vamos ver agora do 13 ao 17, pegando pedaços pequenos, a lei ela não é má, mas a justificação ela está em Cristo e é pela fé. Então no verso 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E Cristo foi pendurado no madeiro da cruz. Nós somos insuficientes e rebeldes para cumprir a lei. Nós não damos conta. Cristo pagou essa conta nossa que jamais a gente poderia pagar. E ele pagou um alto preço que foi com o sangue dele na cruz. A lei ela não pode invalidar as promessas que Deus fez a Abraão, porque ele fez antes da lei aparecer. A lei não pode invalidar a Abraão e ao seu descendente. E está escrito direitinho isso lá em Gênesis 17, 7, que ele não fala as suas descendências, ele diz ao seu descendente. E o descendente direto de Abraão é o Senhor Jesus Cristo. Gênesis 17, capítulo 17, versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência
no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. O descendente direto de Abraão é o Senhor Jesus. Então, essa aliança ela não pode ser invalidada. E por isso nós vamos ler agora do versículo 15, que é sobre a lei, até o 17. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada é confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. A aliança foi feita. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, o Senhor Jesus Cristo. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que a venha desfazer essa promessa. A promessa, a aliança que Deus fez com nós é para sempre. Ela não pode ser invalidada. Por quê? Porque foi uma aliança feita por Deus, por iniciativa de Deus, realização de Deus e permanência de Deus. Segunda coisa, ela foi feita em Cristo, que ela foi consumida a sua crucificação, no derramar do seu sangue por nós. E ela foi feita pela graça de Deus, que é algo que não depende de mim, é um presente que nós ganhamos. E dentro disso aqui nós vamos ver a supremacia dessa promessa. Ela é sobreexcelente, ela não pode ser desfeita. Que é do versículo 18, que nós vamos, até o 21. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa de Deus que concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Para que veio a lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que é Cristo, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio dos anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo algum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade seria procedente da lei. Quem deu a vida foi o Senhor Jesus. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus fosse a promessa concedida àqueles que creem. Então, a herança foi dada gratuitamente por Deus, pela promessa e não pela força da lei. É o versículo 18. Essa promessa que nos foi dada, ela é muito rica. Então, essa supremacia da promessa, ela foi dada antes da lei, com Abraão, com promessa. Ela foi sem intermediários, foi diretamente de Deus para Abraão e sua descendência. A promessa não depende do homem, porque quem realiza, quem prometeu e fez foi o Senhor. Essa promessa proporciona vida. É o que o verso 20 diz. O mediador não é um, mas é Deus que é um. E Deus não é homem para mentir. Essa promessa foi concedida pela graça. Graça é aquilo que a gente não merece. Essa promessa ela é eterna. Ela não se acaba. E essa promessa se realiza e se cumpre completamente na pessoa do Senhor Jesus. Isso foi dado, essa promessa a nós, lá com Abraão. Não foi pela lei, foi pela graça. Dentro disso, tem um outro pedaço que nós vamos ler, que é o último pedaço desse capítulo, para depois a gente resumir, que é a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Vamos ler, do 23 ao 29. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados.
para essa fé que de futuro haveria de se revelar. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é o professor, é o pedagogo, é o responsável pela educação da criança, é o ensinador, é o que acompanha na escola. Então, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos mais subordinados a esse aio, que é a lei. Pois todos vós são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Vou ler de novo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos nós, igualdade. De sorte, porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. De sorte que não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Deus não abre mão. A promessa continua até hoje a nós. Aqueles que creem no Senhor Jesus mediante a fé receberão a promessa de ser herdeiros da glória de Deus. E juntando com a revista também do Compromisso, e a gente destaca algumas coisas interessantes, que diz assim: primeiro, o que é fé? Fé é impossível agradar a Deus. Fé é aquilo que a gente não vê, mas crê, né? E o justo viverá pela fé, porque eu creio que o Senhor há de conduzir todas as coisas na nossa vida. Então, viver da fé é também compreender a presença e a ação do Espírito Santo em nós. No verso 5, diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Retornar ao legalismo, ao judaísmo, é negar toda a ação do Espírito Santo. Viver pela fé é ter certeza da presença do Espírito Santo em nós. Segunda coisa, viver da fé é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. É o que diz no capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem foi que fascinou ante cujos olhos Jesus Cristo exposto como crucificado? A obediência é no Evangelho do Senhor Jesus. É a verdade do Evangelho. Os Gálatas estavam fascinados, hipnotizados, enfeitiçados, influenciados, insensatos. De que modo? Hoje em dia o que nos fascina é aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve. Cuidado, muito cuidado com as novidades que são expostas. Cuidado com o modismo religioso. Cuidado com as igrejas eletrônicas. Cuidado com aquilo que você vê e aquilo que você ouve e não confere na palavra. Nem tudo que se diz está correto, confere na palavra se é isso que está sendo dito. Hoje, o alicerce da nossa fé está sendo abalado, não é por causa de modismo, nem legalismo, nem novidades, é por causa do descuido que a gente está tendo no ensino da palavra. O descuido de não estar lendo a palavra, a negligência de não estar lendo a palavra. Se tivesse com a palavra em dia guardada no seu coração, não ia se desvirtuar e não ia se enredar por outros caminhos que não é o caminho do Senhor e do Evangelho do Senhor. Então, vou dizer mais uma vez, os alicerces da nossa fé estão sendo abalados pelos descuido no ensino da palavra. É ensino da palavra, O abandono da obediência, da verdade do Evangelho para voltar a obedecer à lei. Trocando a convicção do Evangelho pela convivência com outros irmãos.
Convicção religiosa. Nós não temos perseguição religiosa como tem em outros países. E quando chegar aqui, vai negar a fé? Ou vai ter a convicção de dizer que eu sou do Senhor Jesus e tenho Ele como meu Senhor e Salvador? Único e suficiente. Às custas, às vezes, de sermos presos e mortos por isso. Convicção, certeza da salvação, convertido, crendo na promessa da vida eterna, crendo na atuação do Espírito Santo na nossa vida. Terceira coisa, viver da fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Muitos acham que famílias trazem maldição, alguma maldição e que não vai sair nunca disso. Mas não é o que a Bíblia diz. No verso 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Não existe maldição na vida daquele que tem Cristo no coração. Toda maldição é quebrada. Nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus, porque nós somos nova criatura. Aquilo já passou. Aqueles que estão em Cristo têm uma nova vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Com o sacrifício de Cristo é quebrada toda a maldição da nossa vida, da nossa família. Nós fomos comprados por um bom preço, que foi o sangue de Jesus. Quarta coisa, viver da fé faz entender que a lei é boa, quando entendida como aio. Novamente, o aio é o professor, é o pedagogo, é aquele que nos conduz, que nos leva ao ensino. Quando crianças, precisamos do professor para que nos leve ao ensino. Mas quando nós chegamos na maturidade, crescemos e aprendemos, a gente não precisa mais da lei. Porque eu entendi aonde ela quer me levar, que é até o Senhor. Então, quem está em Cristo não precisa mais da lei para se salvar, ela já foi conduzida à salvação. O final da lei é Cristo. O final da lei é o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Da hora que temos o Senhor Jesus como Salvador, é o Espírito Santo agora quem nos conduz. A gente tem que entender que a lei é temporária, até eu chegar a Cristo. A quinta coisa, viver da fé faz entender a nossa condição, que nós somos todos iguais no reino de Deus. No verso 28 diz assim: de sorte que não há judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. E isso, a cruz de Cristo desfaz toda inimizade do homem com Deus. A fé traz a igualdade a todos os homens. O pecado traz a separação e a discriminação. E Jesus é quem quebra todas as barreiras. E então, como viver pela fé? Para concluir, em Hebreus 11, verso 6, diz: de fato, primeiro 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E o 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Concluindo, como que eu posso viver pela fé? 4 dicas que a revista nos trouxe. Primeiro, nunca deixe que a sua razão suplante a sua fé. A fé não é questionável, a fé é a minha crença que Deus existe, que o Senhor Jesus veio à terra como homem, que ele morreu, derramou seu sangue e ressuscitou e está à destra do Senhor na glória, esperando nós chegarmos. Segunda coisa, desenvolver constante dependência de Deus em tudo. Nós dependemos de Deus em tudo, no acordar, no respirar, no caminhar. Já parou para pensar que você está vivo até agora e fazendo o que você quer porque Deus deixa que isso aconteça? Dependa de Deus em tudo.
Acordei, que bom que eu estou vivo, obrigado, Senhor. Eu costumo dizer, vai na frente, sei que eu estou indo atrás, me cerca de tudo quanto é lado. Eu preciso andar nos teus caminhos, na dependência do Senhor, dependente do Senhor. Terceira coisa, realizar e promover boas novas da salvação, jamais para a salvação. É contar o que Cristo fez por nós. Morreu na cruz para nos salvar. Nos deu vida eterna. E João 3,16 diz aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O verbo é imperativo, crê, e está no presente, não morra, mas tenha a vida eterna. Isso é um ato de fé. Ou você crê ou você não crê. Ou você é salvo ou você é perdido. Ou você vai para a glória com o Pai ou você vai para o inferno com o diabo. Não tem opção, não tem meio termo. É muito claro. E promover como compromisso inegociável a obediência à verdade do Evangelho. Isso é um alerta para nós, irmãos. Nos tempos de hoje, no tempo de mídia, no tempo de live, no tempo de cultos online, de pregadores e de interpretadores da palavra do Senhor, confira na palavra se o que está sendo dito é da palavra de Deus. A gente tem que conferir na Bíblia. E para conferir na Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia. Então, mais uma vez, pegando o que foi dito na lição anterior, foi a conclusão da revista anterior, se eu preciso de uma vida de leitura e conhecimento da palavra, não é só ler por ler. Eu preciso de uma vida de oração, eu preciso ter ética e eu me proponho a ensinar o que está no Evangelho. E terminando, o justo viverá pela fé. Nós temos que ter essa convicção no nosso coração. O Senhor está sempre conosco e nada nos faltará. O justo viverá pela fé. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.